Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para um corte aqui do Jogo Aberto que vai trazer as últimas informações do Flamengo. Flamengo que vai enfrentar o Amazonas pelo jogo de volta da Copa do Brasil, dessa vez fora de casa, mas claro com muita torcida. E vamos ver a preparação aí do Flamengo para esse jogo, visto que o Brasileirão está paralisado, o Flamengo pode jogar a Copa do Brasil, Então essa semana teremos esse jogo amanhã, às 9h30 da noite. Essa partida o Flamengo vai estar enfrentando aí o Amazonas. Vamos ver os detalhes, provável escalação, novidades aí do Flamengo e muito mais. Renata Fã, Denilson falando, trazendo aí também palpites. Deixamos aqui os créditos para o jogo. Vai embarcar ou já embarcou para Manaus, onde amanhã joga a partida decisiva na Copa do Brasil. Pedro. Tudo bom, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí, para você, Donan, Marra, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Ainda vai embarcar, finalizando a preparação lá no Ninho do Urubu, e depois os jogadores, aquele almoço e tudo mais, depois seguem para cá, para o Galeão, no Rio de Janeiro. Vai ter a porta, o salão de embarque ali, salão especial, não passam aqui nesse lugar comum a todos, é um lugar mais especial. A gente vai lá acompanhar onde os jogadores do Flamengo, a delegação, vai embarcar, e aí aquele holofote de sempre em cima do Gabigol, Ele acabou se colocando no holofote depois de vestir a camisa do Corinthians, toda aquela polêmica, a torcida num jogo de basquete protestando, enfim, vamos acompanhar como é que vai ser. Ele também deu uma entrevista com pedido de desculpas, admitindo que no primeiro momento tinha até falado que não tinha vestido a camisa do Corinthians, mentiu, mas depois deu o braço a torcer, enfim, vamos acompanhar esse embarque do ex-camisa 10 do Flamengo, agora camisa 99, do restante da delegação para esse confronto com o Amazonas. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, um resultado bem apertado, Então o Flamengo precisa de um empate, mas é um resultado ainda apertado para jogar lá na Arena Amazônia. Então o Flamengo vai com essa delegação sem o Léo Pereira, que está lesionado, fica fora dessa partida, e aí o Tite vai reeditar uma dupla conhecida dos torcedores do Bragantino, Fabrício Bruno e também o Léo Ortiz. Vai ser essa dupla de zaga do Flamengo para esse confronto lá em Manaus. O Matheus Cunha volta ao gol, porque é o goleiro das Copas. O Rossi dá aquela segurada tradicional. Então o Flamengo vai preparado para essa partida, mas o holofote sempre em cima do Gabigol. E agora, há poucos segundos, Bruno, o Flamengo informou, na verdade, que renovou o contrato do atleta Igor Jesus, volante da base, até dezembro de 2027. Então a gente vai ficar por aqui, acompanhar e mais tarde trazer toda essa informação do embarque do Flamengo. Fica a expectativa pela recepção também, em especial sempre ao Gabigol, diante de todo esse clima rubro-negro com a torcida lá em Manaus. Um abraço. É sempre uma atração, Pedro? Outro abraço aí pra você. Quando o Flamengo desembarca, é sempre, claro, uma festa muito grande em qualquer lugar do país ou até do mundo, porque a gente viu isso até nos Estados Unidos, na primeira parte ali da temporada ou na pré-temporada. Mas ter o Gabigol no banco era até para muitos treinadores um incômodo, porque era sempre o primeiro nome, não é, Donan? Sim. Pedido pela torcida. Mas eu acho que se fosse um jogo no Rio, a recepção para ele ia ser pior. Ia ser pior, é verdade. Que quando quebra lá fora é melhor, lá fora o torcedor fica mais carente, não tem tanta oportunidade de ver o Flamengo, de ver um ídolo como o Gabigol. Então acho que a recepção pode ser um pouco mais amena, um pouco mais tranquila. O rubro-negro lá talvez ainda esteja recebendo o Gabigol dos gols decisivos na Libertadores, por exemplo. Não sei se vai morrer de amores, mas não vai ser tão hostil como eu acho que vai ser quando ele pisar no Maracanã. Eu acho que ele vai sofrer algo que ele nunca tinha vivido com a camisa do Flamengo nesse momento. O rubro-negro de lá também é apaixonado pelo Flamengo e também é um torcedor. O Flamengo é muito diferente, O país tem essa relação com o Flamengo em diversos pontos diferentes. Eu não estou falando Eu entendo o que você está querendo dizer, Dona. O torcedor de lá, ele sabe o que está acontecendo. Claro. Mas como ele não vê o Flamengo com tanta frequência, então tem talvez ali uma permissividade para ainda ter em primeiro ponto as boas lembranças do Gabigol. É lógico que o torcedor de lá, também coloca o Flamengo acima de tudo. Claro. Sim. É óbvio, não vai colocar nenhum jogador acima do clube.
Mas talvez esse... Bom, como foi recentemente, não foi em Aracaju que o Flamengo jogou a partida ali do Campeonato Carioca também. O Gabigol, inclusive, marcou, né? E a atração ali no time reserva, ter o time reserva foi uma atração porque era um Bruno Henrique e Gabigol jogando. É porque é um evento mais raro e é muito simbólico você ver esses caras que têm uma história gigantesca com a camisa do Flamengo. Então, eu tô curioso para entender como é que vai ser essa reação, mas tenho certeza que vai ser uma reação um pouco mais tranquila do que ele vai ter que viver no Maracanã. E é um jogo, não é festa, porque o Flamengo tem a vantagem. O placar é baixo. Mas é uma vantagem, uma margem pequena, Mar. O placar é baixo, 1-0 apenas. A gente vale lembrar, eu acho que o Flamengo passa, mas vale lembrar que quem tirou a invencibilidade do Santos foi o Amazonas. Então, assim, não dá para falar assim, já tá... Não, tem que jogar. Sim. Tem que fazer as coisas direitinho. Mas o técnico é muito sério e o time é muito bom, né, Bruno? Então, os indícios são muito claros que o Flamengo vai passar. No primeiro jogo, né, pra cá, o Flamengo melhorou. Evoluiu, um outro cenário. Foi muito bem contra o Corinthians e contra o Bolívar. Se seguir nessa toada, tem tudo para sacramentar a sua classificação. Um pouco antes do jogo da semana anterior, eu falei com o Adilson Batista, que é o técnico do Amazonas. E o que ele comentou foi, eu vou incomodar o máximo que eu posso. E ele incomodou. Foi apenas 1-0. Bom, o Cruzeiro, Vitória Leite, pode de repente... Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, né, com as informações aí. Flamengo vai visitar o Amazonas aí. E, ao que parece, né, o Gabigol ele não vai ter ainda aquela recepção, né, que se é aguardando no Maracanã. Uma recepção de os torcedores com certeza vão cair pra cima dele, né? Ele deve ouvir muita coisa que ele não ouviu há um tempo. Que ele nunca ouviu, na verdade, no Flamengo, né? Mas é isso aí, acho que é o preço que se paga pelas atitudes que a pessoa tem, né? Por não ter valorizado uma camisa, um time, uma torcida que sempre o valorizou, né? Que sempre colocou ele, né? Abaixo do Zico, né? Recentemente aí muitos torcedores ainda, né, acreditam, outros diminuíram muito, mas muita gente falava que o Gabigol, ele é um jogador muito importante para a história do Flamengo, que estava apenas abaixo do Zico, né? Pela sua idolatria que ele teve aí, né, durante esses últimos anos. Mas ele, a cada situação que ele passa, a cada deslize que ele tem, faz com que grande parte da torcida perca, né, essa admiração por ele. E dessa vez ele pisou na bola legal, pediu desculpas, mas muita gente não engoliu isso que ele falou. Então ele vai ter que ouvir muita coisa. Para ele poder novamente, né, receber o carinho de verdade que ele teve, ele vai ter que provar muita coisa. E isso se faz dentro de campo. Se ele provar dentro de campo, né, com certeza a torcida vai voltar a amar a ele, né, vai voltar a apoiá-lo. Mas isso só depende dele, né? Só depende dele. E se ele não entender isso, infelizmente, eu acho que o caminho dele vai ser fora do Flamengo. Eu acredito que ainda tem chances dele ficar, embora a diretoria não quer mais e tal. Mas é porque o momento dele fisicamente, o momento dele tecnicamente não está bom. Então, não tem como, né? Mesmo que ele continuasse, né? Se ele se comportasse fora do campo e não estivesse bem fisicamente, não estivesse bem tecnicamente, ainda assim a diretoria poderia não querer, naturalmente não iria querer a continuação dele, porque ele não estaria, né, trazendo retorno, mas mesmo ele fazendo isso aconteceria, entendeu? Mas se ele melhorar tecnicamente, se ele voltar a fazer gols importantes, voltar a ser um jogador aí que traz retorno técnico para o time, aí não tem como, né? Mesmo com tudo isso aí, não tem como não dizer que ele fica, até pela história que ele tem. Então, para mim, o que vai pesar mais aí mesmo é justamente isso. É ele conseguir voltar a jogar bola como ele jogou alguns anos atrás. Essa é a minha opinião, né? Vai depender dele. Mas se você concorda, deixa aí nos comentários. Se não concorda também, pode expressar aí, ok? Mas é o que eu penso. Acho que o Gabigol tem chances ainda assim de ficar. Tem chances ainda assim, né, dele voltar a jogar bola, mas só depende dele. Ninguém pode fazer isso por ele. E ele precisa entender isso. Se ele entender isso e ele fazer a parte dele, acredito que deve acontecer tudo aí naturalmente. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo.